Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um curso dos pais. A gente já se encontrou em outras oportunidades, mas quem eventualmente está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Nelson Tavares. Um prazer estar aqui com vocês nessa atividade. Eu acho que ela é de fundamental importância. O curso dos pais é um momento assim de reflexão, de amadurecimento, a gente parar a correria da vida para poder pensar em algumas coisas assim que a gente às vezes não tem tempo, né, de meditar sobre isso. E eu gosto demais dessa atividade. Eu acredito nesse curso, nessa atividade, acredito na ideia de os nossos filhos serem evangelizados. Eu fico absolutamente feliz com tudo isso. Tá? Que bom que vocês estão aqui, sejam muito bem-vindos. A gente tem uma rotina de avisos que a gente precisa fazer. Em primeiro lugar, eu queria dizer que as reuniões públicas voltaram a funcionar na casa, como vocês já sabem. A gente tem reunião pública quarta tarde, quarta noite, quinta, final da tarde, início da noite, sábado à tarde. Deem uma olhada em todos os horários das palestras em sejabarra.org e nas nossas redes sociais também, a gente tem sempre lá essas informações. Sejam muito bem-vindos. A nossa casa ainda não tem aquele funcionamento, digamos, normal, antigo, né? Mas várias atividades já estão acontecendo e a gente conta com vocês aqui para realizar diversas delas. A primeira que eu queria convidar vocês é exatamente para ter o prazer de desfrutar dos quitutes do nosso café. Gente, eu esqueço o nome do café, não tem jeito. O nosso espaço lá embaixo, gourmet, com comidas maravilhosas, que a gente tem porções individuais, porções familiares, tudo feito com muito carinho, com muita orientação, delicioso, sabe? Tudo muito fluidificado, com carinho, com pensamento positivo. E quando vierem à palestra pública ou querendo também fazer a sua encomenda, pode fazer com a Sol, que fica incansavelmente lá embaixo, atendendo as pessoas, observando as orientações, né, das regras de ouro para que não haja aglomeração, para que a comida seja feita com todo cuidado, e não só com a higiene normal que uma comida precisa ter, mas também com os cuidados aí, fruto da questão da pandemia. Todo mundo está super cuidado, super protegido, né, ali com os equipamentos de proteção individual necessário para que a comida seja bem feita, para que fique saborosa, para que dê a vocês a oportunidade de fazer essa aquisição sem nenhum transtorno, sem nenhuma complicação para a sua saúde. Então, esteja muito à vontade, seja bem-vindo e vai dar certo se vocês vierem para participarem da palestra pública e ter a oportunidade também de fazer um lanche gostoso com a gente, levando para casa o que vocês desejarem. Também está aberta já a nossa livraria, a gente tem diversos títulos, inclusive os títulos infantis, como eu gosto de lembrar, coisa bem interessante, coisa saudável, leitura de qualidade para os nossos miúdos e para a gente, momentos de maior isolamento, que a gente está dentro de casa, são momentos importantes para a gente também ter um tempinho para leitura, para meditação, para autoqualificação. É isso. É isso. Espero que vocês não percam a oportunidade também de visitar a nossa livraria. E tem tanta coisa boa lá, gente, que é difícil até de escolher. Eu não saio nunca com um, saio sempre com mais de um. Tem fila de livro lá esperando para ser lido, entendeu? A gente tem também sempre a necessidade de doações para poder manter a obra social, para manter o funcionamento da casa, para conseguir manter funcionário, para conseguir ajudar os assistidos da casa nas suas necessidades, que não são poucas, nunca são poucas. A gente tem um QR Code aqui para vocês terem. Ainda tem o QR Code, não tem, Adolfo? Ainda tem, né? Ele ainda está lá. Oi? Ah, então tá bom. E de qualquer forma, vocês podem procurar nas redes sociais os dados, né,
para depósito, ou se puderem vir aqui, fazer também no cartão, não tem nenhum problema. A gente agradece demais a ajuda, o auxílio que vocês puderem nos dar, tá bom? Bom, a gente tem o cuidado de tudo que entra de recurso na casa ser muito bem destinado. O trabalho que é feito lá nas comunidades não é um trabalho assistencialista ponto, sabe? Torneira aberta para dar tudo que eles pedem, não é assim. A gente tem uma equipe grande de assistentes sociais, fora a orientação da espiritualidade, o olhar cuidadoso sempre presente da Iraci. A gente tem um olhar assim de que eles não levam o que pedem, eles levam o que eles precisam. Tudo que levam é condicionado a ter obrigações também. Então, assim, é porque eu estou devendo a conta de luz e vão cortar, cheio de criança dentro de casa, isso, aquilo. Está trabalhando? Não está trabalhando por quê? O que você trabalha? Tem trabalho para você aqui. Quer, não quer por quê? Não quer trabalho também, não está fora do programa. Então, assim, eu estou aqui assim, meio que figurando a maneira como se faz de forma resumida, porque é um trabalho cuidadoso, humanizado, criterioso. Não é um trabalho assistencialista, é um trabalho de orientação, de preparação para a vida, de um olhar sobre as questões materiais, mas nunca perdendo de vista também as questões espirituais. Eles têm que frequentar a casa agora por conta da pandemia, não, porque não está acontecendo atividade, né? Mas para receber a cesta básica, eles não podem faltar, só podia faltar ali uma vez no mês, no máximo, porque se faltassem 2 já não levava a cesta. E por que eles têm que vir? Porque é quando eles vêm que eles ouvem sobre saúde, sobre educação, sobre criação de filhos, sobre questões espirituais, sobre doutrina espírita, sobre vida, sobre conduta, sobre generosidade, sobre, enfim, eles têm obrigações, sabe? Como uma forma de dizer, olha só, nada da vida é fácil não. Para receber ajuda tem que fazer por onde, tem que melhorar, tem que progredir, você tem que se comprometer com a casa, com você mesmo, com a espiritualidade, fazer evangelho no lar, enfim, é um trabalho magnífico. E quem puder ajudar a somar esforços para que esse trabalho continue sendo feito nesse momento difícil, porque as necessidades são tantas, o que eles precisam é tanta coisa, e os recursos que a casa tem recebido têm sido tão menores que milagres de multiplicação de recurso têm sido feitos para que a casa consiga dar conta de tudo isso. Então, a gente pede de verdade a colaboração de vocês, tá bom? E tem um atendimento fraterno que agora está sendo feito pelo WhatsApp, porque a gente não tem a possibilidade de atender numa sala pequena, fechada e tal, alguém por conta das orientações da pandemia, óbvio. Então, a gente está fazendo esse atendimento pela internet. Pedimos que as pessoas não telefonem para esse número, que elas mandem mensagem, seja de voz, seja escrita, mas mandem mensagem pelo WhatsApp, ok? E vocês certamente conhecem alguém que precisa, que está passando por dificuldade. Não deixa de indicar esses números para que as pessoas possam ser atendidas, para que elas possam ser socorridas, que elas possam ser orientadas. A gente faz esse convite, dá uma printada aí, sabe, num post desse, do Instagram, por exemplo, com esses números, ou pega aí agora e deixa guardadinho. Vai que em algum momento você precisa indicar isso para alguém, né? Então, você já vai ter ali no seu telefone guardado esse print para poder passar adiante. Convidamos você a fazer esse movimento de amor. Vamos lá? Sabe qual é o assunto da aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre Joana de Ângeles, sobre a mentora da nossa casa. O Centro Espírita Joana de Ângeles Barra da Tijuca, ou seja, Barra, assim se chama, é óbvio, por conta da sua mentora, Joana de Ângeles. Vocês conhecem a história de Joana de Ângeles? A gente vai falar um pouco disso e relacionar isso com a questão aí da casa, da educação dos nossos filhos, da nossa atividade paterna, materna, de amor e de orientação. Joana de Ângeles é um espírito de natureza superior
que participou da codificação kardeciana. Ela esteve presente com 2 mensagens, particularmente por ela assinadas. A contribuição inspirando em respostas e tudo isso é muito maior, não tenha dúvida. Joana de Ângeles é um espírito cuja falange é grande, é enorme. Os trabalhos que Joana de Ângeles realiza se estende para incontáveis contextos. Mas Joana tem 2 mensagens assinadas por ela, um espírito amigo, que foi como ela pela primeira vez se manifestou para Divaldo também. Ele pergunta a ela o nome, ela diz, um espírito amigo. E depois, mais adiante, ela, não querendo que toda a sua história pesasse sobre os ombros daquele núcleo espírita iniciante, particularmente do seu tutelado, Divaldo Pereira Franco, naquele momento ainda muito jovem, inexperiente para os grandes desafios da vida, né? Ela oferece para ele, diante de uma insistência do seu pupilo, ela oferece para ele um pseudônimo. Ela não dá o nome das suas últimas encarnações, ela se oferece por meio de um pseudônimo, Joana de Ângeles. Ela não teve nenhuma vida com o nome Joana de Ângeles. Esse foi um pseudônimo que ela criou para que Divaldo e o seu núcleo espírita recém-criado, há muitos e muitos anos atrás, há várias décadas atrás, para que eles não fossem sobrecarregados pela presença de quem é essa mentora, porque a obsessão é forte, né, gente? Então, a minha mentora é Joana de Ângeles, então isso seria uma tentação muito grande para aquele núcleo ainda em construção. E Joana de Ângeles, esse pseudônimo, na verdade, o espírito que teve várias vidas conhecidas. A mais recuada, conhecida hoje de Joana de Ângeles, foi contemporânea de Jesus. Ela era Joana de Cusa, mulher do intendente de Cusa, que era um homem de governo, era um homem nobre na estrutura social daquela época, e foi alguém que participou de alguma maneira, direto ou indiretamente, dos destinos de Jesus naquela encarnação, né, nesse momento de oferta de si mesmo para essa humanidade aprender 1,5 milhão de coisas que a gente precisava aprender para a nossa necessidade evolutiva. E Emmanuel conta que a própria Joana chegou a intervir a favor de Jesus, mas ela era só a mulher do cara, ela não era o cara, né? Então, assim, a sua intervenção não teve frutos muito concretos no sentido de impedir que Jesus tivesse o desfecho que teve, né? Mas está tudo dentro dos planos de Deus e as coisas aconteceram conforme planejado e conforme possível, conhecedores que são eles das limitações da natureza humana. Foram escolhas nossas, que estávamos lá, mas, de alguma maneira, a espiritualidade sabia a limitação da nossa capacidade e mais ou menos vislumbrou o tipo de aprendizado, o tipo de testemunho que Jesus precisaria dar para a gente, que tipo de aprendizado a gente teria com isso. E a Joana estava lá, naquele momento, conheceu Jesus, esteve com ele, conversou com ele em um momento particular, fugida de casa para o marido não saber, né? Porque o marido implicava com a ideia de ela conhecer Jesus, e o tropismo desse homem amoroso, desse homem fabuloso, atraiu essa mulher igualmente fabulosa, e conhecer Jesus transformou o rumo de Joana de Ângeles, que já era um espírito bastante adiantado, né? E Joana conhece uma nova realidade, ela muda a trajetória da sua vida. Mais adiante, ela reencarna como Clara de Assis e colabora com Francisco de Assis para a renovação da igreja e para a transformação da religiosidade, tal como a gente a conhece, né? Porque diante da religião deturpada, desequilibrada, corrompida,
uma revivescência, estou aqui criando um neologismo, da espiritualidade genuína, era algo indispensável. Francisco veio com essa tarefa dificílima, uma das mais difíceis que a humanidade já conheceu, uma das, tá? E ao lado dele, para colaborar com essa tarefa, para tornar possível a realização de todas essas coisas, a gente tinha Joana de Ângeles, Clara de Assis, a sua parceira incansável, que dividia com ele, junto às Clarissas, a sua tarefa de orientação de uma quantidade incalculável de espíritos encarnados. A atividade de Joana de Ângeles naquele momento era de tal ordem intensa que frutos do mérito daquele trabalho são colhidos por toda a eternidade. Joana fazia um trabalho fundamental dentro do convento, né, criando a Ordem das Clarissas e transformando a maneira como se dedicava ao Evangelho de Jesus. Joana de Ângeles, naquele momento, como Clara de Assis, foi uma mulher fabulosa, de uma força indescritível, porque ela, além de criar uma nova ordem, ela trouxe novos hábitos e novos parâmetros para a prática da caridade. As freiras tinham uma rotina assim muito intensa. Ainda tem, de alguma forma, né? Mas ela humanizou o trabalho dessas mulheres que se dedicam à vida do próximo. E a Ordem das Clarissas tem um papel fundamental nessa reestruturação da igreja e também na compreensão plena do que a gente chama de caridade. Se empoderando dessa condição e acumulando o aprendizado de vida do que essa encarnação representou, mais para frente, Joana de Ângeles reencarna como Juana Inés de la Cruz, no México. A gente teve uma excursão há pouco tempo, né, para conhecer os lugares por onde passou Juana Inés, e as pessoas aqui da casa que foram tiveram a oportunidade de conhecer um pouco dessa história também, né? Juana Inés foi uma feminista que transformou demais também a realidade e abriu caminho para muitas mulheres fazerem muitas coisas. Para você ter uma ideia, as mulheres não podiam frequentar a universidade, e ela se vestiu de homem, cortou cabelo para poder frequentar a universidade. Apesar de não ter sido absolutamente bem-sucedida, porque não deu para enganar por muito tempo, ela se dedicou na corte, né, da época ao estudo e ao ensino dos filhos dos nobres daquele momento para que ela tivesse acesso à biblioteca. Porque ela queria estudar, autodidata, que era, mas ela não podia ter acesso à biblioteca. E ela passou a ter acesso a uma biblioteca com uma quantidade gigantesca de títulos, e ela própria acumulou a sua biblioteca. E estudou de tudo, estudou direito, astronomia, ela estudou... gente, na parte de ciências exatas, agora me fugiu o nome. Chegou a estudar ciências da natureza, tantas coisas ela teve a oportunidade, a ponto de a gente observar na sua produção agora, psicográfica, bibliográfica, a gente observar resquícios dessa formação. Eu que sou da área do direito, né, que trabalho com direito de família e tudo que está em torno disso e tal, a gente, quando Joana de Ângeles está tratando dessa temática, constelação familiar e diversos outros livros, a gente observa como ela tem um vocabulário jurídico já bem natural, entendeu? Então é curioso como realmente tudo isso que Joana estudou nessa encarnação ficou com ela. O vocabulário, o raciocínio, a exatidão, a vocabular, o cuidado com a aplicação das ideias, a escolha das palavras. Impressionante como ela conseguiu fazer isso, sabe? E a gente tem, diante dessa perspectiva, uma mulher que precisou abrir mão dessa biblioteca, que era sua maior paixão, era a motivação dela de aprendizado, de vida, na encarnação,
Mas em nome da caridade, para que ela continuasse praticando a caridade, ela abriu mão da sua biblioteca, que foi uma exigência da igreja naquele momento, porque ela causava muitos problemas, sabe? Ser precursor de novas ideias, mudar a realidade, não é uma coisa fácil. E ela causava muitos problemas, e o padre, que era o seu confessor, fazia uma verdadeira perseguição de Juana Inês. E ela foi obrigada a abrir mão dessa biblioteca, o que foi para ela muito doloroso. Ela tinha um desejo enorme de escrever, de produzir, de registrar para a posteridade coisas, ideias, sentimentos, emoções, produções, poemas, e foi tirado dela tudo, papel, pena, tinta, e ela precisava fazer isso escondida. E tinha um lugar onde ela escondia algumas coisas que ela escrevia, porque se ela não escrevesse, ela enlouquecia. Era uma mulher com uma necessidade interna de transformar, de transgredir aqueles valores absurdos que ainda impregnavam a cabeça do homem e da mulher daquela época. E ela veio para transformar tudo isso. Sempre transformadora, sempre, sempre, sempre transformadora. E depois ela nasce na Bahia. Ela nasce na Bahia, sempre com essa coisa de Joana, né? Fora Clara de Assis, mas sempre ali, Juana Inês, Joana Angélica, na Bahia, Joana de Cusa, sempre com o mesmo nome e com o rosto, gente. Isso é uma curiosidade, sabe? Se você observar todas elas, procura na internet todos esses, observa o rosto mesmo. Ela materializava durante o processo de gestação o mesmo rosto, o que é fabuloso para poder demonstrar que sim, é o mesmo espírito. Olha a capacidade do espírito superior, olha que coisas é possível fazer quando a gente está mais adiantado do ponto de vista moral. E na condição de freira aqui na Bahia, ela foi uma dos mártires daquela revolução. Inclusive, foi morta por soldados que tentavam entrar no convento para violentar as freiras e saquear o lugar. E para evitar que as freiras passassem por esse dissabor, havia uma passagem secreta por onde elas fugiam, mas elas precisavam de tempo para viabilizar essa fuga. E ela foi atrasar esses soldados, oferecendo a própria vida em expiação para que as suas tuteladas pudessem estar protegidas. Joana, quando ainda no México, dialogou com o padre Antônio Vieira, por meio de carta, já que ele era um homem, né, de referência, ele tinha ali uma ascensão dentro da estrutura da igreja, tentando modificar as ideias daquele homem, trazendo para ele reflexões fundamentais para a sua trajetória também evolutiva. E quando ela encarna na Bahia, ela luta pela independência do Brasil. Ela começa, de alguma forma, o trabalho que vai ser feito mais tarde, porque agora contemporâneo nosso, Divaldo Pereira Franco, que tem um projeto social fabuloso hoje na Bahia, que é a Mansão do Caminho. Divaldo vai desenvolver esse trabalho na Bahia, concretizando tudo aquilo que foi iniciado antes. Francisco de Assis revela que a atmosfera, porque a Mansão do Caminho é gigantesca, né? É uma área muito grande, é um grande bairro. A atmosfera que dá acesso àquele local foi trabalhada acima, né, daquelas terras, foi trabalhada para criar uma ambiência particular para a realização dos trabalhos que estavam previstos para aquela localidade. Isso dá dimensão, isso dá tamanho do quanto a espiritualidade aposta na realização desse grande projeto. E Joana de Ângeles, nesse momento, se prepara ali na Bahia para fundar as bases desse grande projeto social. Muitos dos encarnados hoje que dão continuidade ou que lá atrás iniciaram esse grande trabalho
da espiritualidade, viveram com ela na Bahia, aprenderam com ela, cresceram com o exemplo dela, criaram vínculos espirituais. E isso precisou ser extremamente valorizado a partir daquele momento, porque essas pessoas passaram a fazer parte da vida e da família de Joana de Ângeles, dessa grande falange. E eu desaguei exatamente no ponto que eu queria. Ao longo de todas essas vidas, Joana se aproximou de tantos afetos, ela tem tantos espíritos porque ela tem carinho e que ela quer ajudar, que ela precisa, ela se comprometeu a estar presente, orientar, direcionar essas pessoas. E ela disse que eram tantos afetos e tão espalhados pelo mundo inteiro que ela queria que Divaldo, ela precisava que Divaldo se dedicasse a uma larga produção psicográfica. Porque na ausência da sua presença física, ou da presença física do seu tutelado médium, Divaldo Pereira Franco, os livros seriam essa presença silenciosa que orienta, além da inspiração do plano espiritual, sem dúvida. Joana se compromete em nos orientar, em nos proteger, em nos direcionar. E muitos desses espíritos nascem com a tarefa de realizar coisas importantes nos vários núcleos de assistência que Joana de Ângeles possui nesse planetão todo. Muitos de nós que estamos presentes no Seja Barra, portanto na casa de Joana, temos o compromisso de dar continuidade a essa obra de Joana. E muitos desses trabalhadores que têm como objetivo dar continuidade e realizar grandes feitos, estão nascidos e vinculados com esta casa, assim como com outras casas de Joana. Razão porque, assim, só para dar dimensão, alguns dos filhotes que estão nas casas de vocês são espíritos afins de Joana. São espíritos que provavelmente já encarnaram com ela. São espíritos que já faliram ou obtiveram sucesso, sabe Deus, e que encarnaram mais uma vez para realizar alguma coisa especial nessa trajetória de desenvolvimento moral. Não quero que vocês vejam essa fala como alguma coisa que incita a vaidade, vai dizer, nossos filhos são maravilhosos, especiais e tal. Pelo contrário, isso só traz para eles compromisso. Compromisso de abnegação, compromisso de renovação pessoal, compromisso de melhora de si mesmo, compromisso de tanta coisa. É muito ônus, gente, muito ônus. Pouco bônus do ponto de vista material, porque o bônus que se recebe da realização dessas grandes tarefas está no plano espiritual, está no nosso desenvolvimento espiritual. A gente colhe grande parte do mérito dessas boas escolhas do outro lado da vida e não aqui. Então, não é para que vocês se sintam envaidecidos, é para que vocês tenham consciência de que muita renovação nesse mundo novo, nesse mundo de regeneração que está instalado, mas em processo de consolidação, é um processo longo, precisa da atuação cuidadosa de espíritos que vêm para realizar coisas que precisam ser realizadas. Alguns dos nossos filhos nascem, como nós também, com convicções muito arraigadas. Como fulano é teimoso em tal questão, como isso é importante para ele, como ele bate nessa tecla, como isso daqui é uma coisa recorrente na vida desse indivíduo. Enfim, sabe essas coisas? Então, deixa eu dizer para vocês, alguns dos nossos filhos nascem com a tarefa de realizar alguns trabalhos dentro da obra de Joana de Ângeles. E para que isso aconteça, a gente seja facilitador e não complicadores da realização do planejamento espiritual dos nossos filhos, a gente precisa dar suporte para eles.
A gente precisa entender que eles são crianças, são nossos filhos, são os nossos amores, os nossos afetos, mas eles são espíritos imortais, que vêm com a tarefa de realizar alguma coisa que contribua para a evolução geral da humanidade. Isso tem um papel, gente, fundamental. Quantas crianças nascem com rótulos? Criança cristal, criança isso, criança aquilo, criança índigo. Os rótulos atrapalham, sabe? O que ajuda de verdade os espíritos encarnados, e particularmente na infância, a terem sucesso, é um pai e uma mãe que, mantendo o equilíbrio dentro de casa, sejam capazes de oferecer a essa criança suporte, equilíbrio, consciência, para que ela realize aquilo que ela precisa realizar. A gente não pode ser obstáculo para a realização dessa tarefa. E como a gente costuma ver filho como, né, só as pessoas que a gente ama e, portanto, alguém que a gente precisa proteger, a gente acaba não percebendo que essa proteção atrapalha. É óbvio que a gente tem que ter cuidado com os filhos, é claro que a gente tem que protegê-los, mas proteger um filho não significa impedir que ele viva certas experiências. Quantos de nós fica cercando o filho para que ele não caia, aspas, né, do ponto de vista moral? E quem não aprende a cair não tem resignação para a dor. Quem não aprende a cair, quando cai, não tem a mesma resiliência diante da adversidade. Já repararam que os grandes missionários da humanidade nasceram em situações de muita adversidade? O próprio Jesus. Jesus nasceu pobre, num lugar de desprestígio, enfrentou todo tipo de dificuldade para a prática da caridade. Madre Teresa, o próprio Divaldo, Chico Xavier, Gandhi, esse povo todo passou poucas e boas. Agora, a resistência à adversidade traz o crescimento. Será que a gente tem permitido que essas crianças se preparem para esse contexto? A gente não pode negar que Joana de Ângeles continua o seu trabalho de renovação do planeta. E que dentro do planejamento, entre muitas outras coisas, a gente vai precisar renovar estruturas sociais, a gente vai ter que melhorar a ambiência pela força do pensamento, a gente vai ter que mudar as instituições, a gente vai ter que superar o preconceito, a gente vai ter que compreender melhor a alma humana e a condição humana. A gente tem tanta coisa ainda para mexer e para transformar. Não preciso dizer que vocês sabem que a vida não está fácil, né? Mas quanto disso tudo os nossos filhos não têm alguma contribuição para dar? Quanto de tudo isso, de alguma maneira, a gente intui que os nossos filhos vão ter que enfrentar, e pelo medo do que representa o tamanho desse desafio, a gente fica protegendo, impedindo que eles realizem a tarefa que está planejada para eles. Eu tenho alguns amigos, né, por ser, como eu já disse, um profissional da área do direito, alguns amigos que exercem função pública, né, são defensores, procuradores, promotores. Algumas pessoas que combatem corrupção, por exemplo, sofrem muita ameaça. Algumas pessoas que tentam evitar que o dinheiro público tenha uma destinação equivocada, correm risco de morte. Algumas pessoas que tutelam o interesse do mais fraco, fazendo da defensoria um espaço realmente de amparo ao mais necessitado, sofrem represália. Quem são esses? São espíritos generosos que encarnam em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas de atuação, exercendo todo tipo de profissão, nascendo em qualquer classe social e encarnando em qualquer lugar desse planeta. São espíritos que têm tarefas de grande complexidade
inclusive, só para dar um exemplo mais ameno, de elevar a música que mudará a vibração desse planeta. Outros têm a tarefa de mudar o próprio DNA, porque o futuro, muito próximo do exercício da mediunidade, exige transformações no perispírito, sim. O perispírito sofre transformações que a gente precisa realizar magneticamente para favorecer que esses espíritos que ainda reencarnarão possam ser médiuns eficientes para o tipo de mediunidade que será exercida nesse novo mundo. E muitos deles vêm para modificar o DNA. Alguns desses filhos, nossos, de outros lugares do planeta inteiro, reencarnam já há muitos anos, e particularmente a partir da década de 70, e mais intensamente agora por conta da chegada do mundo de regeneração recém-começado, ainda que numa transição muito grande, ainda com carinha, né, de planeta de provas e de expiações. A gente sabe que esses espíritos vêm nascendo para transformar a realidade. E muitos deles sofrem. Saber que filho nosso sofre é uma coisa muito difícil. Então a gente corre na frente para impedir que promovam esse sofrimento para com eles, não é? E a gente esquece que pior que o sofrimento físico é o sofrimento da tarefa não realizada. O retorno para a pátria espiritual, fora dos parâmetros daquilo que a gente previu para a nossa vida, é algo que a gente precisa ter muito cuidado para não realizar. Porque isso gera para esse espírito uma frustração e um sofrimento muito grandes. E a gente não pode ser obstáculo para a realização dessas tarefas, sabe? O que a gente promove de base moral, base de educação, base de resignação, de obstinação para a realização das coisas que a gente deseja de verdade para a nossa vida. Tudo isso depende muito do exemplo que a gente dá. No dia em que a gente discute e comemora, né, as vidas de Joana de Ângeles, não se esqueçam, dentro da tua casa você tem um miúdo, mas esse miúdo é um espírito imortal. E esse espírito pode ser, e provavelmente é, um trabalhador da falange de Joana de Ângeles. E nem adianta fugir. Porque tem muita gente assim, não quero isso para a vida do meu filho, não, porque eu vou levar, vida roda, vida roda, vida roda, e olha a gente lá, a gente para no mesmo lugar. Só que às vezes por um caminho mais difícil, sabe? Porque para que as coisas aconteçam segundo o planejamento, a espiritualidade tem 1,5 milhão de estratégias. Se a gente não permite por aqui, eles conseguem por lá. Agora, quanto mais difícil a gente tornar essa tarefa, pior vai ser. E por ora, vale dizer que a proteção de Joana de Ângeles para nós, para nossas famílias, para os nossos filhos, é algo indiscutível. Joana disse que ela trouxe a cada um de nós pelas suas próprias mãos para essa casa. Uma vez a gente perguntou ao Divaldo se isso foi figura de linguagem ou se isso é literal. E ele disse, é literal. Joana de Ângeles cuida pessoalmente de trazer a cada um de nós para esta casa. A gente não chegou aqui por acaso. Eu vou repetir, a gente não chegou aqui por acaso. E a gente tem tarefas aqui dentro, não são só nossos filhos, não. Nós também. Existem tarefas que são nossas. Tarefa de trabalho, tarefa de contribuição, tarefa de engajamento, tarefa de autotransformação pessoal. E tudo isso, absolutamente tudo isso, constitui desafios muito grandes. Se a gente não se fortalecer, como é que a gente enfrenta tudo isso? Então, neste dia em que a gente fala de Joana de Ângeles, eu queria convidar vocês para conhecerem um pouquinho mais sobre a vida de Joana de Ângeles. A gente tem um livro sobre a vida dela,
chama Joana e Jesus, é um livro lindo, acho que é do Saad, Joana e Jesus. E tem outros, da Celestino também, Joana de Ângeles é o título. São livros que vão ajudar a gente a compreender quem é Joana de Ângeles, quem é esse perfil, porque apesar de ela ser amorosa, dedicada, blá, 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 a danadinha é firme. Se vocês lerem as obras dela, ela não deixa de dizer nada, não. Ela fala tudo tem que ser dito na lata. E isso é uma característica das casas de Joana. Uma vez, a gente dizendo, nossa, a Iraci tem esse jeito, assim, ela é firme, né? Ela é uma pessoa dura na realização do trabalho. É uma coisa da Iraci e tal. E aí o Divaldo, nada, isso é coisa de Joana. Tanto que muitas pessoas, em várias casas de Joana, têm essa mesma característica, o mesmo perfil. Está ali, Joana escolhe pessoas, digamos, parecidas com ela para a realização do seu trabalho, porque, afinal de contas, são a linha de frente, né? Estão ali na ponta, promovendo essa transformação, essa mudança, tudo que a gente precisa, no final das contas, realizar, para que os trabalhos sociais, para que o rumo da humanidade siga conforme o planejamento. Então, Joana é firme. E essa característica é um pouco a característica dos trabalhadores da falange de Joana. Então, assim, se você tem criaturas muito teimosas dentro de casa, te vira aí, amigo, porque faz parte da falange de Joana de Ângeles ter pessoas convictas daquilo que vieram fazer. E particularmente meninas. Particularmente meninas, porque se vocês observarem, a vida de Joana de Ângeles é impregnada da presença de mulheres fortes como ela. Mulheres fortes como ela. Então, ter danadinhas assim, muito convictas do que querem, do que vão fazer e daí por diante, é bem o jeitinho da danadinha enviada por Joana para fazer coisas assim. E não adianta não, porque você pode até dobrar pela idade e tal, pela fala, isso, aquilo, mas quando cresce, se empoderando daquilo que precisa realizar, mais cedo ou mais tarde, isso eclode na alma do indivíduo, de qualquer que seja o gênero, para a realização da sua tarefa. Esse chamado é um grito que ecoa muito alto na nossa alma e a gente vem para a realização da tarefa. Alguns fogem, é verdade, a gente sabe que isso faz parte, né? O processo de fuga da realização dessas atividades de natureza espiritual elevada faz parte, mas paga-se um preço alto por isso. A gente não recomenda que nós sejamos desestímulo da realização dessas tarefas pelos nossos filhos. Então, quem está encarnando por aí, o povo que tem gente nova chegando, sabe? Saiba que Joana de Ângeles põe o povo para trabalhar dentro da nossa família, tá? E isso, pode ter certeza, é ótimo, é maravilhoso, tem a proteção da falange, mas isso tem um preço, porque a falange de Joana de Ângeles tem tarefas assim na trajetória da renovação do planeta, tarefas árduas, e inclusive tarefas de mudanças de coisas há muito já estabelecidas. Então a mudança desses parâmetros é com sangue, suor e lágrima, tá? Não tenham dúvida. Mas que a gente possa entender que felicidade real mesmo, não é aquela que se caracteriza pela ausência da dor. A felicidade absoluta é aquela que decorre da realização dessas tarefas de grande porte de maneira adequada. Ao desencarnar, o indivíduo se assenhora de uma felicidade tão grande, de uma satisfação do trabalho bem feito, que isso é indizível e impagável. A gente espera que vocês tenham consciência, tranquilidade e equilíbrio ao conduzir a realidade espiritual da vida dos filhos de vocês. E se apropriar da vida de Joana, conhecer tudo isso, como a gente rapidamente explicou hoje, é alguma coisa muito útil. Dá uma olhada nesses livros que eu recomendei. Joana e Jesus tem na livraria? Tem. E Celeste não sei o que, ou não sei o que, Celestino, Joana de Ângeles. Tem a fotinha dela na capa. Esse não tem.
Mas deve ter mais. O Semeador de Estrelas, que é um livro que também conta, né? Passagens da vida de Joana. Tem várias obras. Vocês vão achar coisa boa lá na livraria. É só perguntar quem está lá está preparado para atender vocês e vai ajudar a fazer uma boa escolha de um título que você conhece um pouquinho mais sobre a vida de Joana. A gente espera que tenha sido útil, tá bom? É isso. Vamos para a prece e a gente encerra por hoje. O povo já deve estar reclamando de fome, a criançada deve estar puxando aí a tua roupa. Mãe, está com fome. Então vamos fazer o nosso encerramento, tá bom? Vamos lá. Mestre amoroso, agradecemos a Ti a oportunidade bendita de estarmos mais uma vez reunidos em família espiritual. Unidos pelo tropismo amoroso da mentora Joana de Ângeles, fomos trazidos até aqui, na convivência desses espíritos afins, para nos fortalecermos e nos inspirarmos para a realização das grandes tarefas que estão previstas para cada um de nós nesse mundo de regeneração. Que essa fase de transição constitua, sim, desafios como não pode deixar de ser, mas que constitua também uma fase de inspiração para a prática do bem e da caridade. Que não nos falte nos exemplos dos companheiros de batalha, de luta, de perseverança, mas também na bibliografia, mas também na história dos grandes nomes da humanidade, o exemplo que ecoa dentro de nós como força que nos move para o lugar que é nosso, o lugar que Jesus previu para a gente possa ter a perseverança interna para só parar quando chegar ao lugar que tu previste para cada um de nós. E isso representa trabalho, caridade, dedicação, autotransformação, autoconhecimento, que não nos falte a energia necessária para realizar toda essa trajetória. E que os nossos filhos amados, queridos, possam ter em nós apoiadores da realização das suas tarefas de desafio pessoal, de desafio familiar, de desafio com a dor, de lidar com a própria personalidade, de superar as más inclinações, mas também de trabalhadores no campo do bem. Que a caridade prestada dentro de uma instituição religiosa seja para ele um exemplo que a gente dá desde agora, nós mesmos buscando o trabalho voluntário. Que tu nos fortaleça, Senhor, para os desafios diários de criar e de educar, e que fortaleça os nossos filhos para que eles estejam protegidos dos desafios que eles não precisam enfrentar. Que eles possam ser livrados de toda dor que não seja indispensável. Que assim seja. Graças a Deus. Adolfo, meu filho, essa deu quanto tempo? Uns 50 minutos, 45? Aí? Então tá bom. Adolfo, obrigado, tá?